Venâncio Mandelano, muito obrigado por estar aqui com a campanha política que tem arrastado muitos apoiantes ao longo dos últimos tempos. A verdade é que a história, nomeadamente a história africana, tem vários exemplos semelhantes de líderes que conseguiram conquistar a confiança do povo, mas depois, quando chegou à altura, não concretizaram aquilo que tinham prometido. Porquê é que o seu percurso e as suas promessas são diferentes? Que garantias é que pode dar ao povo de que vai realmente cumprir aquilo que está a prometer? Olha, obrigado pela oportunidade. Olha, uma das questões, se me permitires, eu já vou à sua, mas se me permitires um paralelo. Estive num simpósio de uma das maiores organizações da sociedade civil em Moçambique, chamada CIP, que é o Centro de Integridade Pública, e foi-me lançada uma pergunta relativamente ao que faltava em Moçambique para se acabar com a corrupção. E eu acho que é uma resposta que pode ser muito bem válida para a sua pergunta também. E eu dizia que nós já temos legislação suficiente, já temos normas suficientes, já temos planos estratégicos, já temos programas para ir, portanto temos muita papelada para mais do que subjante para esse efeito. O que não acontece é que, para mim, são três aspectos fundamentais. Primeiro, a questão da integridade. Portanto, o líder, a questão da liderança que nós temos, há uma liderança íntegra. A segunda, outra questão que é extremamente importante, é a coragem. Nós em África estamos a precisar de pessoas corajosas. E, por fim, naturalmente, a questão ligada à transparência. Mas, relativamente à questão da integridade, significa que tem que ser uma liderança que tenha dado provas de que nos momentos críticos em que se podia corromper, não se corrompeu, sempre esteve do lado do povo. E isso a minha própria história já o prova, porque neste momento o caso de Moçambique, que não é diferente dos casos de Angola, do caso do Guiné-Bissau, são estados que estão na iminência de se tornarem narco-estados. Portanto, isso significa que as máfias, as organizações criminosas têm capturou o poder político. Que apenas ser íntegro, não basta apenas ter boas ideias, enfrentar estas quadrilhas, aquilo que eu chamo de oligarquias criminosas que dominam vários setores de atividades fundamentais do Estado. Então tu tens de ter coragem, porque vais ter que carregar uma cruz muito pesada para revirar a situação e resgatar o Estado da captura que sofreu dos grupos criminosos. Tem sido muito crítico dessas elites. Que medidas é que implementaria de imediato para transformar o país? Bom, a primeira medida, caro amigo, que é extremamente importante para mim, é a questão da reforma do Estado, mas a reforma mais centrada num setor, que é o setor da justiça. Portanto, o setor da justiça tem que ser fundamental em duas questões importantes. Primeiro, garantir a ativa autonomia financeira do setor da justiça. Tudo aqui passa para a questão da capacidade financeira de se atuar. O dinheiro é uma questão fundamental na vida do ser humano. Quando o Poder Executivo tem supremacia na execução orçamental do Poder Judicial, ele acaba capturando o Poder Judicial. As minhas propostas em relação à independência do Judiciário passa, primeiro, por autonomia financeira, garantir que eles façam a execução orçamental independente e perfeitamente autónoma e dar garantias aos juízes da atuação, digamos, no âmbito da sua atividade. Mas nós, se andarmos pelas ruas do país, como o engenheiro tem andado, as pessoas, essa é uma das preocupações, a corrupção, aliás, não é apenas em Moçambique, em vários países africanos e não só, mas há uma preocupação premente que está relacionada com a capacidade de as pessoas se alimentarem devidamente e conseguirem ter os recursos para tal, e também preocupação com outros setores, nomeadamente com a saúde e com a habitação. O que é que poderia fazer nestes setores? Sim. Ok. Olha, temos várias ideias em relação à educação, em relação à saúde, em relação à agricultura, mas há uma ideia que nos parece precedente a todas elas, que se nós fizermos um grande investimento nela, e que com menos recursos financeiros podemos alcançar grandes resultados. É a nossa proposta da política fiscal. Porque neste momento o país, Moçambique, olha para o espectro da nossa sociedade, a única riqueza que aquele povo tem,
que não tem grandes marcas, não tem grandes tecnologias, não tem grandes recursos financeiros. A única riqueza que aquele povo tem é a riqueza natural. É a riqueza dos recursos naturais. É a sua terra e todos os seus recursos adstritos à terra. Essa é a única riqueza que o povo tem. Então, a questão fundamental será focalizar-se neste aspecto. O que se tem que fazer agora? O maior desafio que o país é hesitante há mais de 30 anos de fazer é aquilo que nós chamamos de descentralização fiscal ou da descentralização orçamental. Isto é, a grande indústria extrativa hoje, que é vista como o Eldorado de Moçambique para os próximos tempos, o importante agora é nós deslocalizarmos a questão da gestão fiscal dos dividendos desta indústria. Neste momento está tudo concentrado no poder central. Todos os impostos provenientes, são mais ou menos 15 impostos provenientes da indústria extrativa, são coletados no poder central, no Tesouro Central. A nossa ideia é descentralizarmos, digamos assim, os centros de gestão fiscal dos impostos provenientes da indústria extrativa, sobretudo nas províncias e nos distritos. Isso teria maior impacto nas províncias? Teria maior impacto, porque na província onde tu tens uma determinada indústria, é esta mesma província que ia recolher e a coletar determinados impostos que chamamos de impostos locais. Nós definimos os impostos em impostos soberanos, que este tem que ir a nível central, mas existem impostos locais que têm muito a ver com a atividade local. Estes iriam ser geridos localmente e adstritos diretamente ao orçamento e ao programa de desenvolvimento local da província e do distrito. Olha, se me permitir, só para concretizar, para isto não parecer muito abstrato. Em Tete, por exemplo, nós temos a maior mina de carvão a céu aberto do mundo. A céu aberto está num distrito chamado Moatize. Em Moatize, tu tens falta de água, em Moatize tens subnutrição crónica, em Moatize tu não tens educação, em Moatize... Ou seja, os recursos deviam ser colocados a nível local. Se nós conseguíssemos, da análise que nós fizemos dos chamados impostos soberanos e dos impostos locais, garantir que os impostos locais fossem aplicados nos programas de desenvolvimento de Moatize, olha, eu te garanto que num período de 10 anos, Moatize tinha muita probabilidade de se tornar o novo Qatar. Engenheiro, como é que classifica a relação que tem com o Presidente da República, Daniel Chapo? Bom, a nível pessoal, me parece uma relação boa. Todos os encontros que nós tivemos foram encontros cordiais, de pessoas sérias, pessoas normais. Não tivemos animosidades para ir além, tirando um ou dois aspectos. Mas de uma forma geral, uma relação cordata, pessoas adultas, civilizadas. Uma personalidade mais dialogante do que Nilze? Mais dialogante. Marca uma ruptura em relação ao anterior, ao passado da Frelimo? Acho que sim, mas agora, o único problema do Daniel Chapo é já na comunicação pública. Não é? Tanto na mesa de... Me parece que tudo está normal, mas na comunicação pública eu tenho ouvido determinadas coisas espantosas, que realmente são absolutamente contraditórias com tudo que que resulta da mesa do diálogo, dos consensos que nós temos alcançado na mesa de diálogo. E por isso que eu cheguei a dizer que estou com alguma desconfiança que ele tenha algum transtorno bipolar, porque há coisas espantosas mesmo. Por exemplo, esta que ele diz que nunca teve nenhum acordo com o Venâncio, relativamente às questões que eu levei a público, ao conhecimento. Sr. Engenheiro, mas a verdade é que não existe um acordo escrito. Não acha que seria positivo haver esse documento escrito entre ambas as partes? Sim, esse acordo escrito, ele não existe justamente porque o Daniel Chapo e a sua equipa nunca quiseram viabilizar isso. Foi uma proposta? Sim, foi uma proposta nossa. Aliás, no último encontro que nós tivemos, uma das agendas por nós propostas era exatamente a aprovação da agenda e da síntese da reunião anterior, que era para termos um instrumento a partir do qual pudéssemos apresentá-lo, que tivesse alguma legitimidade, alguma viabilidade jurídica perante a população. Mas eles nunca aceitaram e até hoje mostram-se, digamos, totalmente aversos a viabilizar isso. Esse é que é o grande problema. Mas isso não é um problema
recente. Se formos olhar para a Frelimo, esse sempre foi o histórico da Frelimo. Depois dos acordos de Lusaka em 1974, com o governo português, em 1975, quando se decretou a independência do país, pegou-se o acordo de Lusaka, rasgou-se de cima a baixo e da esquerda à direita. Portanto, decretou-se o monopartidarismo, portanto, digamos assim, proibiu-se as liberdades, até a liberdade do culto foi proibida, portanto não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que foi assinado no acordo de Lusaka um ano antes. Portanto, a Frelimo violou esse acordo por completo logo no primeiro ano da independência. Quando nós tivemos o conflito, digamos, entre a Renamo e o governo, chamados alguns de guerra de estabilização, outros de guerra civil, em 1992 houve o acordo. Esse acordo, o Acordo Geral de Paz de 1992, até o dia 2 não foi cumprido na íntegra. O líder lendário da Renamo, o Afonso de Lhakama, ele partiu, mas protestando pelo fato da Frelimo não ter cumprido os aspectos essenciais do acordo. Engenheiro, olhado para o dia 2, um dos pontos que tem estado em diálogo com a Frelimo e com Daniel Chapo são reformas ao nível eleitoral para garantir que as próximas eleições serão mais transparentes e fiáveis do que aquelas que aconteceram. Primeiro as autárquicas e depois as gerais. Olhando para o que tem sido feito e para o próximo ciclo eleitoral, tem garantias de que as próximas eleições serão transparentes? Garantias absolutas que as eleições sejam transparentes não as posso ter, mas eu tem confiança que vão ser transparentes? Não posso dizer em absoluto que elas serão transparentes. Elas vão depender de alguns aspectos da reforma que nós, inclusivamente, até estamos a preparar um documento para submeter tanto à Comissão Técnica que está criada, e assim como à Assembleia da República. Conforme eu tinha dito aqui, um dos aspectos fundamentais para garantir transparência nas eleições, entre outros, tem a ver com a questão do apuramento eleitoral. Se nós conseguirmos em Moçambique que os resultados sejam conhecidos num espaço de 24 a 48 horas, a probabilidade de haver fraude menor e a probabilidade das eleições serem transparentes também é maior. Então, esta é uma das reformas fundamentais que eu acho que nós temos que introduzir no sistema e que não é nada que envolva um impacto orçamental muito grande. Por uma razão muito simples. Eu que estou aqui a dizer, implementei a título um projeto piloto dessa natureza, tanto nas eleições autárquicas em 2023, portanto foi a primeira vez na história de Moçambique em que um partido da oposição conseguiu ter em 24 horas os resultados da cidade de Maputo. E nós conseguimos isso. Portanto, as eleições aconteceram no dia 11 de outubro em 2023. Nós, no dia 12 de outubro, às 3 da madrugada, nós já tínhamos os resultados de semanas depois. Eu convoquei todo o corpo diplomático para uma instância turística chamada Kayakwanga, em que eu dei um flash a todos os embaixadores contendo as evidências dos resultados de cada uma das mesas eleitorais em Maputo e para que as embaixadas também pudessem fazer o seu próprio... Mas não há garantia que isso aconteça no próximo ciclo eleitoral? Não, sim, portanto, esta que é a grande questão, que eu estou a dizer. Para nós termos a garantia, de fato, da probabilidade de termos um processo transparente, na minha opinião, a questão do apuramento é fundamental e esta é a proposta que nós queremos lá chegar. Esperamos que os partidos que fazem parte da comissão técnica possam, digamos assim, adotar esta proposta que nós queremos levar, porque me parece algo que já está identificado e consensual, que este é um dos problemas fundamentais que nós temos nos processos. E teria disponibilidade para encabeçar uma plataforma eleitoral conjunta que agregue a oposição à Frelimo no próximo ciclo eleitoral? Sim, quer dizer, para dizer a verdade, esta sempre foi uma tese minha. Eu recordo-me, na altura que eu estava no MDM, portanto já estive no MDM, estive na Renamo, uma das razões que levou a uma grande desinteligência entre a minha pessoa e a liderança do MDM foi exatamente essa proposta que eu trazia. Portanto, é uma questão para mim fundamental e eu já defendo isso há mais de 10 anos. Portanto, eu creio e é uma proposta que eu vou apoiar e